Oiê, eu sou a Érica e hoje eu tô aqui pra falar com você sobre otimismo. Esse canal não é sobre nós. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, dar seu like e compartilha. Bom, otimismo. O que você lembra quando você escuta essa palavra? A grande maioria das pessoas lembra disso. Um copo. Para os otimistas, esse é um copo meio cheio. Para os pessimistas, esse é um copo meio vazio. Mas eu posso te falar que otimismo não é só essa metáfora. Se eu fosse falar sobre esse copo, com certeza eu falaria que ele tá meio cheio. Eu tenho uma personalidade que me ajuda a ser otimista. Algumas pessoas têm personalidades que o otimismo se torna mais difícil para elas. Mas eu quero te dizer que otimismo é muito mais do que personalidade. Otimismo é muito mais do que cultura, aonde você está inserido. Otimismo pode ser algo buscado e, principalmente, otimismo é algo que transforma. Mas, Érica, o otimismo tá na Bíblia? Sim, o otimismo tá na Bíblia. Mas eu vou te dizer que o otimismo ele pode ser chamado de diversas outras palavras. E hoje eu tô aqui para falar 3 formas de otimismo. A primeira delas é a mais encontrada no mundo, que é o otimismo quando tudo dá certo. Lá em Salmo 136, no primeiro versículo tá escrito: "Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre." Imagina essa situação que o salmista escreveu. Ele realmente estava vendo uma fase muito boa e coisas maravilhosas que Deus fez. Esse era o olhar otimista dele. Ele teve gratidão. Então esse primeiro otimismo também pode ser chamado de gratidão, quando tudo dá certo. O salmista começa a dizer sobre quem Deus era. Ele fala: Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Sabe o que Ele fez por nós? Ele abriu o mar para que a gente fugisse da escravidão. E não só isso, quando o inimigo, o faraó, veio atrás, Ele fechou o mar em cima do faraó, porque Ele não queria que a gente fosse destruído. Ele sempre esteve conosco no deserto, Ele que nos leva para a terra prometida, é Ele que cuida do nosso povo. Ele é maravilhoso e a cada circunstância boa que o salmista diz, ele lembra: o seu amor dura para sempre. Então, ele abre o mar porque o seu amor dura para sempre. Ele, toda vez que vem um inimigo atrás de mim, ele faz isso porque o seu amor dura para sempre. Olha que situação maravilhosa. Ele claramente vê o copo meio cheio, mas mais do que isso, ele está tendo muita gratidão por tudo que Deus faz na vida dele. E aí, existem tantas pessoas que são gratas quando as coisas estão fáceis? Isso é fácil. Mas eu quero te dizer que nem sempre isso acontece. Eu estava lendo estudos que falavam sobre pessoas que são muito insatisfeitas. Por mais que pareça um otimismo bobo e simples, você ser otimista quando tudo tá bom, eu quero dizer que talvez você seja essa pessoa que numa boa circunstância esteja procurando o que está errado. Por insegurança, por uma situação que você viveu no passado, não importa. Lembre que a gratidão é algo que tem que estar enraizado na sua vida. Esse é o otimismo mais fácil. Você precisa, pelo menos, começar por ele. O segundo otimismo é o otimismo quando as coisas dão errado. Esse otimismo já é mais difícil de encontrar por aí. E ele é um grande desafio para todos nós, sejamos cristãos ou não. Lá em Filipenses 4:13, Paulo diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Que otimista ele se mostra nessa frase. Mas a gente precisa olhar o contexto que ele disse isso. Nos versículos anteriores a esse, ele começa a dizer: bom, às vezes eu tenho abundância, mas muitas vezes eu tenho escassez. Eu tenho comida, mas eu passo fome. Em alguns momentos eu vou viver a glória. Alguns momentos eu vou viver coisas boas. Eu tô aqui pregando o evangelho e vidas estão se convertendo. Mas muitas vezes eu sou humilhado. E eu quero dizer que eu estou disposto a viver tudo isso pelo evangelho, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem consciência de que a vida vai ser difícil para ele. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está preso em Roma e ele lembra tudo que ele já viveu. Paulo era perseguido, açoitado, apedrejado, foi picado pela cobra, viveu naufrágio, viveu tantas dificuldades. A vida dele era muito difícil. Se a gente for comparar a vida de Paulo à nossa vida, com certeza a dele é muito mais difícil que a nossa. E além de dar uma aula de otimismo quando ele diz: eu vou aguentar tudo naquele que me fortalece, ele também diz em Filipenses: regozijai-vos, regozijai-vos
Sempre. Ele não só fala, eu vou suportar, como ele diz, vou ser feliz, vamos ser felizes, todos seremos felizes, porque, cara, a gente tá pregando o evangelho. Ontem fui açoitado, talvez amanhã serei preso novamente, vou apanhar, vou sofrer, serei quase morto, mas eu vou fazer isso feliz. Eu tava lendo também recentemente um texto que me chamou muita atenção e tá completamente conectado nesse segundo tipo de otimismo. E esse texto dizia o seguinte: o otimismo, muitas vezes as pessoas olham para ele buscando a alegria ou a tristeza, a satisfação ou a insatisfação. Mas uma consequência fortíssima do otimismo é a resiliência, ou a gente pode chamar também de perseverança. Isso que é a grande marca da vida de Paulo. Não importa em qual circunstância ele estava permanecendo. Que grande homem resiliente no propósito de pregar o evangelho. E eu quero dizer que isso pode ser inspiração para você. Nós podemos ser assim. Podemos viver durante a nossa vida muitos fatores que vão fazer a gente tentar olhar o copo e falar, tá meio vazio, tá meio vazio. Mas o que Paulo falava é, não, tá meio cheio. E essa água que tá nesse copo me faz me regozijar todos os dias, porque eu quero lembrar, não importa o que acontece, Deus sempre vai me fortalecer. Então é possível, no meio da tristeza, você ter o otimismo, você ter a resiliência, você ter a perseverança que só Deus pode te dar. O terceiro tipo de otimismo é o otimismo sobrenatural, e esse é o mais raro de todos. Ele não está ligado às circunstâncias e ele não está ligado ao que você pode fazer. Ele está ligado unicamente ao Deus que você serve. Em Lucas 1,37 está escrito, pois nada é impossível para Deus. Esse versículo retrata uma frase que foi dita pelo anjo Gabriel para Maria. Eles tinham acabado de ter uma conversa, uma das conversas mais importantes da vida de Maria. Gabriel chegou para ela e falou, Maria, você é escolhida, você vai ser separada e você vai engravidar do Messias, do Filho de Deus. O nome dele vai ser Jesus. Que anúncio foi esse? Mas Maria olha para ele e fala, então, eu não sei se você sabe, mas eu não faço sexo. Eu imagino que não seja possível. Talvez o Senhor anjo precise saber desse fato. E aí ele disse, Maria, relaxa. Sabe Isabel, sua prima? Ela é velha, ela era estéril. E hoje, velha, ela está grávida de 6 meses. Porque para Deus, nada é impossível. O que ele está fazendo é tirar a Maria do mundo natural e levar ela para o sobrenatural. Ele está falando, uma mulher completamente estéril pode ser mãe de filhos. E você vai engravidar sendo virgem. Esse otimismo só é possível para aquele que acredita no Deus dos milagres. Não importa as circunstâncias, não importa se você tá fraco ou se você tá forte. O que importa é o Deus que você serve. E eu quero fazer um paralelo aqui desse otimismo sobrenatural com o último otimismo que eu falei, que é o otimismo nos tempos difíceis. Quando Paulo se permanece perseverante, resiliente, ele faz isso com a ajuda de Deus, que é quem o fortalece. Porém, eu quero dizer que muitas vezes essa perseverança é possível para pessoas que não têm a Deus. Existem pessoas de outras religiões, existem pessoas que são fortes, existem pessoas que são decididas, que tomam um passo otimista em momentos difíceis. A perseverança, ela se torna muito mais difícil sem Deus. Porém, o otimismo sobrenatural, ele é impossível sem Deus, porque ele atinge um patamar que só a fé pode atingir. Então, esse terceiro otimismo é a fé. E a fé é aquilo que move montanhas na sua vida. Eu quero te falar que esse versículo, que muitos conhecem, de Lucas 1,37, que diz que para Deus nada é impossível, o versículo completo diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que ele está dizendo aqui é, não existe nada que Deus tenha dito que ele não fará. E a principal razão disso é que não existe impossível para ele. Ele que é o seu pai, ele que te ama completamente, vai cumprir todas as palavras e promessas que ele fez para a sua vida. Então, a minha dica é, se você está vivendo um momento onde o otimismo parece completamente impossível para você,
pega a Bíblia. E a Bíblia traz fé no seu coração. Ela já entra com o último grau de otimismo, o grau sobrenatural, a fé. E a fé atrai a gratidão, a fé atrai perseverança, a fé atrai resiliência. O relacionamento com Deus, o relacionamento íntimo com Ele, torna possível que você seja transformado. Mesmo se o seu temperamento não é um temperamento de um otimista, você pode ser muito mais otimista do que qualquer pessoa que tenha essa característica nata. Isso não depende de você, isso depende do encher do Espírito Santo. E eu quero terminar trazendo uma promessa de Deus. A gente não viu que não vai existir impossível para o cumprimento de todas as promessas de Deus na sua vida? Então vamos ler lá em Romanos 8, versículo 27 e 28. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode estar no momento mais difícil da sua vida. Você pode estar vivendo não a sua melhor versão, mas nesse momento o Espírito está intercedendo por você. E não existe algo que faça o copo se encher mais do que isso. E ele continua dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa pessoa é você? Então saiba que Ele está agindo em seu favor. E não importa se o dia é bom ou se o dia é mau, você pode viver com esse copo sempre cheio. E aí eu posso te garantir, vai ser muito mais leve agradar a Jesus. Vamos alongar? Jai! Wait, that's my song.